As gravações de Homem-Aranha 4 estão paralisadas neste exato momento. Tom Holland sofreu um sério acidente e as gravações foram pausadas, pelo menos por enquanto. Vamos falar também da confirmação do Lápide no filme, já tem ator confirmado e foi uma das melhores escolhas de ator aí dentro do UCM. E Helena Belova também confirmada. Vamos falar como que isso pode acontecer dentro do filme, como que isso pode desencadear a história principal do filme, né? E também falar até um pouquinho sobre como que essa história do próprio Hulk pode envolver isso tudo. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre esse acidente sofrido pelo ator, né, o Tom Holland, nas gravações aí do filme do Homem-Aranha, e falar também das confirmações aí de vilão, de herói, como que essas histórias vão se ligar até para o futuro dessa saga de Homem-Aranha no UCM. E vamos começar falando do principal, né, que é o acidente de Tom Holland. Como assim? Tom Holland tá no hospital, o cara tá mal, o cara é um acrobata, desde antes dele ser o Homem-Aranha, né, lá em 2015 ele já fazia acrobacia. Como é que ele caiu e machucou, cara? Mais de 10 anos aí no papel de Homem-Aranha, o maluco fazendo isso. Bom, o Tom Holland acabou sofrendo um acidente, né, há 2 dias, um acidente até assustador durante as filmagens, né, do filme de Homem-Aranha Um Novo Dia, cara. A informação foi dada, né, primeiramente pela Variety, depois pela Deadline, The Hollywood Reporter, vários outros sites famosos, né, e na última sexta-feira, né, lá no dia 19, as filmagens do Homem-Aranha, né, Um Novo Dia, né, ou Spider-Man Brand New Day, foram temporariamente suspensas. Elas iam inclusive voltar no dia de hoje, mas ainda não voltaram pelo fato do ator ainda não estar 100%. O motivo, cara, foi porque aconteceu um acidente com o astro do filme, o Tom Holland, o nosso Peter Parker, durante as filmagens lá em Glasgow, né, lá na Escócia, onde o filme está sendo filmado neste exato momento, né? A interrupção, cara, das filmagens, ela acrescentou um desafio até para a produção da Sony e da Marvel, porque o cronograma tá muito apertado para o filme continuar sendo em julho de 2026, que é a data, né, para o filme, em 26 de julho. O filme tem, né, como principal motivo sair antes de Guerras Secretas e depois de Avengers Doomsday. Mas, com essas paralisações de gravação, cara, o calendário pode ficar apertado e o filme pode até sofrer algum tipo de adiamento daqui pra frente. O Tom Holland acabou sofrendo uma concussão, né, em uma cena de ação que terminou em uma queda, né? Por mais que muita gente ache que ele só faz as cenas sem máscara e tal, quem faz as cenas de pulando, de ação, é dublê, nem sempre, galera. Muito, principalmente o Tom Holland, como eu falei no início do vídeo, o Tom Holland ele é conhecido, desde antes dele ser o Homem-Aranha, por ele ser um acrobata de verdade, sabe? O cara, ele fazia até shows, né, em teatro e tudo mais, fazendo acrobacia. Então ele gosta muito de gravar cenas de ação, mas ele acabou caindo, né, se machucou, teve uma batida de cabeça ali, mas, né, ele foi prontamente levado ao hospital para receber os devidos cuidados. Ele até postou, né, um vídeo aí na internet, agradecendo as mensagens dos fãs, né, e tudo mais, que ele tava bem, que ele tava se recuperando. E, como eu falei, as previsões para voltar à gravação do filme era para hoje, no dia de hoje, no dia 25, mas não foi o que aconteceu, né? A equipe da Sony, da Marvel, junto com o staff do Tom Holland, né, preferiu adiar mais 2 dias aí para voltar às gravações, pro ator ficar 100%, né, para não ter nenhum risco, né, galera? Aí você pode me perguntar, mas eu vi foto, vi vídeo de gravação de Homem-Aranha hoje, lá na Escócia. Beleza, você pode ter visto, porque quem está gravando algumas cenas nesse exato momento é o dublê do Tom Holland, né, o dublê dele. Mas, né, as cenas principais, onde tem que aparecer o rosto do Peter Parker, foram suspensas, né, e como eu falei, isso pode ocasionar até num futuro adiamento. Mas vamos falar agora das confirmações. Vamos começar pelo Lápide, galera. Lápide está confirmadíssimo no filme com o ator. O Lápide já estava confirmado em Homem-Aranha 4, ele iria aparecer, a gente imaginava até que o vilão iria aparecer no começo do filme, até porque foi, né, confirmado que no começo de Homem-Aranha 4 iriam mostrar o que aconteceu nesses 3 anos, né, sem a gente ter um filme aí de Homem-Aranha, e mostraria o Lápide um flashback rápido do Homem-Aranha lutando contra o Lápide, né? Mas a gente já sabia que o vilão ia aparecer, não tínhamos um ator. O ator está confirmado. Marvin Jones III irá interpretar o Lápide. Cara, uma das melhores escolhas aí de cast dentro da Marvel, cara. Isso porque o Marvin Jones III já interpretou o Lápide no filme de Homem-Aranha no Aranhaverso, a animação do Miles Morales. Ele que faz a voz do vilão Lápide na animação. Então ele só tá voltando pro papel, só que dessa vez em live action, né? Agora ele vai aparecer mesmo atuando, não só sendo a sua voz, né, cara? E bom,
É uma escolha muito boa, como eu falei, porque o Lápide é conhecido por ser um dos poucos personagens dentro da Marvel que é albino, exatamente. E o ator Marvin Jones III também é albino, então foi uma escolha muito certeira da Marvel, né? E até lembra um pouco uma atuação que o ator fez, né, numa série da DC. O Marvin Jones III também fez uma série da DC, fez o Oil, né? Um dos grandes ali vilões do herói Raio Negro, né? Ele participou da série de Raio Negro da DC, naquela série ali da CW, da Netflix. Ele foi o grande vilão e ele foi o Oil, né? Como eu falei, esse traficante que nos quadrinhos da DC ele também tem uma aparência bem parecida, né, com um albino e tal. Então foi uma escolha também muito boa. E cara, provavelmente o visual do Marvin Jones como Lápide deve ser bem parecido com o visual do Lápide no jogo do Homem-Aranha. Porque o jogo do Homem-Aranha lembra muito, inclusive, o ator Marvin Jones, né? Caso você não tenha reparado, repara aí, né? Pra você perceber que lembra muito o ator. E provavelmente a gente não deve ter um Lápide com aquele aspecto que a gente tá acostumado, né? Nos quadrinhos ou nas animações do Homem-Aranha. Com um cabelo mais reto, um cabelo mais pontudo. A gente pode ter um Lápide careca, exatamente. É assim que é o Lápide, né? O Tombstone, o Lápide, no jogo do Homem-Aranha. E é assim que ele deve também ser adaptado na animação de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha, na segunda temporada, né? Ele que teve uma participação na primeira e deve retornar pra segunda. A gente deve ter essa estética pro Lápide no filme de Homem-Aranha 4. Ele com um visual mais parecido com o do jogo de Homem-Aranha, né? Pro PlayStation 5, né? PlayStation 4 ali, que é ele com o cabelo mais raspado, não um cabelo retinho. Vamos continuar agora com confirmações e vamos para a Yelena Belova, galera. Exatamente. Nós tínhamos muitos rumores falando sobre a presença da Yelena Belova no filme de Homem-Aranha 4. A gente não tinha nada confirmado ao certo, né? Mas agora Alex Perez, né, do grande site The Cosmic Circus, ele confirmou pra gente que Yelena Belova vai estar no filme de Homem-Aranha 4. Faz sentido ela estar no filme? Na teoria, cara, a história não bateria muito, né? Pô, não tem porquê Yelena Belova do nada aparecer no filme do Homem-Aranha 4. O Justiceiro, tudo bem, porque o Homem-Aranha vai caçar ali criminosos e, pô, pode pedir a ajuda do Justiceiro e seria muito interessante. Fora, né, que a gente deve ter também o Hulk aí no filme, e a gente sabe que a história do Hulk deve ter ligação até com a história dos pais do Peter Parker, né? Aonde isso vai desencadear essa luta do Hulk contra o Homem-Aranha, porque, né, o Hulk deve ter uma ligação com a morte dos pais do Peter Parker. A gente sabe que nos quadrinhos os pais do Peter Parker eram agentes da SHIELD e acabaram morrendo em uma missão secreta, né? A gente pode ter isso sendo adaptado aí no filme de Homem-Aranha 4 e tal. Até então, as confirmações de heróis no filme estavam batendo. O Justiceiro faria sentido aparecer, o Hulk, ok, aparecer, porque deve se ligar a essa história dos pais do Homem-Aranha. Mas e aí, Yelena Belova? Como que ela pode aparecer no filme, cara? A gente sabe que nesse exato momento, né, os Vingadores estão divididos. Nós temos a equipe dos novos Vingadores, como terminou, né, o filme de Thunderbolts, e a equipe dos Vingadores originais do Sam Wilson, do Capitão América do Sam Wilson, né? Inclusive ele tá botando até, né, o nome dos novos Vingadores na justiça, como a gente viu na cena pós-crédito de Thunderbolts, né, por causa do nome, usar o nome aí dos Vingadores em Novos Vingadores. Os Vingadores estão divididos, mas a questão é a seguinte: Homem-Aranha 4 vai se passar após Avengers Doomsday, que vai sair, né, pra gente em 2026. Ou seja, galera, a equipe de Vingadores já vai estar formada pra Avengers Doomsday. E até o momento, o Homem-Aranha não vai participar do filme de Avengers Doomsday. Provavelmente porque ele tá ocupado protegendo a cidade, entendeu? Então ele não vai aparecer em Doomsday. Obviamente ele vai aparecer em Guerras Secretas, né? Mas a Yelena Belova poderia aparecer justamente com essa ligação de Vingadores. Como eu já falei aqui no canal, né, e é o que deve acontecer aí futuramente no CM, os novos Vingadores que a gente viu em Thunderbolts devem se juntar com os Vingadores do Sam Wilson. É muito provável que isso aconteça. Não tem porquê duas equipes de Vingadores ficarem acontecendo ao mesmo tempo, sabe? A não ser que uma, né, protegesse um lado da cidade e a outra o outro. Mas não faria sentido também. Até porque a gente tá lidando com guerra multiversal, não guerra municipal, entendeu? Então, não faria sentido ter uma divisão de Vingadores em cada estado ali, né? Em cada parte ali de um lugar dos Estados Unidos. Então, provavelmente a equipe dos novos Vingadores vão se juntar com os Vingadores. E a Yelena poderia aparecer justamente para recrutar o Homem-Aranha para um Guerras Secretas, né, cara? A gente sabe que a Yelena assumiu esse papel de Viúva Negra agora, né, após a Natasha ter ido embora em Ultimato. A Yelena acaba assumindo esse papel de Viúva Negra principal e ela deve assumir esse manto na equipe dos Vingadores também. Assim como o Sam Wilson assumiu o manto de Capitão América, a She-Hulk assumiu o manto, né, de Hulk, né? Então a Gavião Arqueira assumiu o manto de Gavião Arqueiro. Então a gente deve ter, né, a Yelena assumindo o manto de Natasha Romanoff, de Viúva Negra.
Negra. Então, cara, ela tem uma moral muito grande. Ela pode recrutar pessoas pra equipe. Fora que o Homem-Aranha, cara, pô, ele é nível líder dos Vingadores junto com o Sam Wilson, sabe? É como se fosse o novo Capitão América e o novo Homem de Ferro. Então, cara, faria sentido ela ter essa participação para isso, né, cara? Até porque eu não vejo a Helena tendo alguma ligação nem com o Hulk, nem com o Justiceiro, nem com nenhum outro vilão. A não ser que fosse o vilão principal do filme, que também acho impossível. Até porque o vilão principal do filme ou vai ser o Samurai de Prata ou o Senhor Negativo. E nenhum dos dois tem ligação nenhuma com a Helena Belova. Então não teria por que ter uma ligação com nenhum tipo de vilão do filme, sabe? Eu imagino que a presença dela seja relacionada a Vingadores. Talvez essa confirmação dela nem seja pro filme, sabe? Seja para possivelmente um final de filme, uma cena pós-crédito. Não sei. Até porque o calendário da Marvel está assim, né? Vingadores Doomsday, depois de Doomsday Homem-Aranha 4, e não temos mais nenhum filme entre Homem-Aranha 4 e Vingadores Guerras Secretas em 2027. Então, cara, Homem-Aranha 4 tem que deixar uma ligação para Guerras Secretas. E Helena Belova pode ser essa grande ligação. A gente ainda não sabe como, porque, pô, ainda vai ter Doomsday pra gente assistir, então tem muita coisa ainda pra acontecer. Mas, no mais, é isso, galera. E Helena confirmada, lápide confirmado com o ator, e o estado estável do Tom Holland aí em relação ao seu acidente. Galera, comenta o que vocês acharam das notícias, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.